Então vamos concluir a apresentação inicial de alguns tópicos da dinâmica com a terceira lei de Newton. E essa lei basicamente ela nos ensina que para cada ação existe uma reação correspondente. Esse par, ação e reação, ele sempre ocorre na mesma direção, só que com sentidos contrários. E a intensidade é a mesma. Por exemplo, se aplicamos uma força de 20 newtons num determinado objeto, esse objeto ele reage contra nós com uma força de 20 newtons. O que muda são apenas os sentidos do par, ação e reação, mas a direção é a mesma e o valor numérico, a intensidade é a mesma. Então, por exemplo, aqui o balãozinho ele recebe uma variação de pressão devido à elasticidade, empurra o ar para fora e essa aplicação de força do ar do balão com o ar da atmosfera faz com que haja uma força de reação, empurrando o balão aqui em sentido oposto. Na segunda, temos aqui um modelo de representação da Terra e um objeto aqui, pode ser uma pessoa, qualquer coisa que seja, esse vetor aqui indicando a força-peso, que seria a força de ação da Terra contra a pessoa. Então aqui a gente tem também um par, ação e reação, ou seja, a pessoa é atraída pela Terra e a Terra também é atraída pela pessoa. Então existe uma interação aqui de ação e reação. Na terceira, a gente poderia considerar aqui uma força aplicada entre uma bolinha e a parede. Então temos aqui F12 seria a força que a bolinha exerce na parede, e aqui para a esquerda F21 seria a força que a parede exerce na bolinha. E na terceira, uma bola ela é deformada. A gente falou que a força também ela causa deformação. Uma das ações da força é a deformação. Então temos aqui a bola bate no rosto da pessoa e, em consequência, ela é deformada. Ela recebe aí uma força de reação. Então a gente poderia simplificar, caso a gente enumere aí dois objetos A e B, exercendo força um contra o outro, e diríamos o seguinte, que a força que um objeto A aplica no objeto B vai ser igual a um valor negativo da força que o corpo B também ele reagiu com A. Então, se A aplica uma força em B, B aplica uma força em A. O sinal negativo significa que essa força ela tem sentido contrário. Então, vamos supor que tenhamos aqui uma superfície e vamos desconsiderar a existência de atrito nessa superfície. E temos aqui dois objetos, um de 1 kg e o outro de 3 kg. Vamos aplicar aqui uma força resultante, considerando que esses objetos eles possam ser movidos por essa força. Vamos supor que essa força ela tenha a intensidade de 40 newtons. Então, quanto seria a aceleração desses blocos? Então, temos pela segunda lei de Newton que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. No caso aqui temos a massa total, que seria de 4 kg. Vezes a aceleração. Então, quanto é que seria a aceleração desses blocos? A força resultante, no caso, é 40. Ficaríamos então com 40 igual a 4A.
ou A igual a 40 dividido por 4. E aí teríamos uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para determinar a aceleração que os blocos estão submetidos, basta aplicarmos a segunda lei de Newton. Mas aí quando chamamos aqui de um objeto A e um objeto B, eles interagem, quanto seria a força que B está aplicando em A ou a força que A está aplicando em B? Porque essa força, ela é uma força que está sendo aplicada em A. Consequentemente, como B está conectado, então ele também vai receber uma ação indireta dessa força. Mas qual é a força que A exerce em B? É o que vamos ver no próximo vídeo.